Então, a natureza tem ciclos, se regenera, tem uma lei própria que faz com que ela se sustente. Apesar do ser humano fazer barbaridades em relação à natureza, muitas vezes nos surpreendemos o quanto a natureza em si é capaz de regenerar. Nós temos grandes dúvidas como que isso vai ser na frente, quando chegamos a ultrapassar, e já ultrapassamos, né, os limites da possibilidade. Mas o ser humano vive em um outro mundo também. E esse outro mundo é o próprio ser humano que criou. É o mundo organizado. Se pode dizer que desde o nascimento até a morte, nós vivemos no mundo organizado. Quando nascemos, vamos para um hospital, uma maternidade, tem todo um aparelho que faz com que a criança venha com segurança nesse mundo, e também ao nos despedir desse mundo, na morte também entramos em contato com o mundo organizado, dos enterros, etc., tudo organizado. E entre um e outro, tudo que o ser humano cria, em termos de organizações, em estruturas políticas, em formas de se conviver, tudo é resultado de esforço do ser humano. E o curioso é que aquilo que o ser humano faz, em contradição, que é bem diferente do mundo natural, aquilo que o ser humano faz como seu mundo criado, ele não se sustenta por si só. Em outras palavras, o que a gente cria, no momento que foi criado, já está sujeito a se degenerar, a se desintegrar. Até coisas mais duradouras, uma casa, por exemplo, se deixar a casa e não fizer mais nada, nenhuma manutenção, nada, essa casa, aos poucos, vai demoronar e vai chegar ao fim. E assim as organizações também. E nós estamos constantemente chamados para a organização, para salvar, por assim dizer, a organização da sua própria degeneração. E por que será que é isso? Daqui a pouco nós vamos entrar um pouco sobre isso. E um outro elemento que na natureza tudo parece ter um sentido próprio. O pensamento que o Adrian escreveu no começo dessa conversa fala disso. Né? Tem sentido por si. Mas o sentido daquilo que nós criamos é um sentido que é dado e que precisa ser dado cada vez de novo. Então, esses dias eu vi uma reportagem sobre uma igreja na cidade onde eu nasci, na Holanda, e é uma igreja bonita, grande, enorme, mas com a mudança dos tempos não tem mais fiéis que vão para a igreja. A igreja foi declarado não ser mais igreja e foi vendido para um empresário, e o empresário vai fazer disso um local, um pequeno bairro, e a própria igreja vai criar apartamentos para pessoas morarem. Olha que tremenda mudança, né? O sentido inicial, um lugar de religião, de culto, para um lugar de moradia para famílias. Então, por que será que esse mundo não se sustenta? Porque o que nós criamos imediatamente chega a se desintegrar se a gente não cuidar bem dele. Eu creio que a principal razão é porque aquilo que nós criamos é criado e que carrega dentro de si a própria característica do ser humano. E o próprio ser humano é insustentável, por assim dizer, é um paradoxo. O ser humano, na sua maneira de viver, na sua maneira de agir,
ele constantemente cria desequilíbrios, cria situações que não são lógicas. Pequeno exemplo, nós tomamos decisões com base em quê? Com base naquilo que nós observamos. E a nossa observação da realidade é muito falha. A nossa observação da realidade é deturpado por desvios que nós temos, por preconceitos que nós temos. As nossas decisões são influenciadas por simpatias, por antipatias, enfim, tudo que o ser humano faz nas decisões, do que ele leva para a prática, tem como ingrediente uma imperfeição, algo que leva a própria realidade que ele cria a estar sujeito à desintegração. Então, olhando agora para uma organização ou para uma realidade que nós vivemos, nós podemos ver que tem 3 tipos de nos preocupar com esse aspecto de continuidade das nossas criações, da nossa organização, da nossa instituição, daquilo que nós criamos no social e no mundo. Eu vou compartilhar um pouco a tela, porque aqui, então, tem algumas coisas que eu queria mostrar também. Então, o mundo nacional se regenera e tem sentido em si, o organizado se desintegra e não tem sentido por si. E por quê? Nós falamos sobre isso. E são 3 tipos de perguntas de mudança para aquilo que o ser humano organiza. O primeiro é o tipo de perguntas que pedem por manutenção. Manutenção no sentido, perguntas de manutenção são perguntas que dizem o que é que faz com que aquilo que está funcionando possa continuar funcionando. Bem simples, eu tenho uma máquina, a máquina é alimentada com uma matéria-prima. Na hora que a matéria-prima acaba, eu tenho que repor a matéria-prima. Eu tenho que manter o sistema repondo a matéria-prima. Assim também numa outra situação em que nós criamos uma reunião com os colegas, se naquele dia não pode, a gente precisa de fazer uma adaptação de horário para poder acontecer uma reunião. Eu chamo isso, são perguntas de manutenção que faz com que aquilo que nós queríamos e nós estamos fazendo e em que a organização está funcionando, possa continuar acontecendo. Então, isso não muda nada a estrutura, não muda nada no seu funcionamento em si, mas apenas procura atender aquilo que é necessário nesse momento para ser mantido. Um segundo é solução de problemas. Solução de problemas são questões quando tem um problema e eu não tenho, com uma pequena intervenção de manutenção, como resolver isso. Eu como líder, eu como responsável. Mas é um problema, por exemplo, a máquina quebra. É um problema. Um problema quer dizer, a produção para, não porque faltou alimentação de matéria-prima, mas porque a máquina quebrou. E aí, o que é que se faz? Chama um entendido, um perito, um profissional que conhece a máquina e ele vai trazer e resolver o problema da máquina. Também aqui, internamente, na organização ou na instituição, não muda nada, mas o problema, então, pontualmente é resolvido a partir de alguém que tem conhecimento e que tem profissionalismo para isso. Esses 2 tipos de lidar com
o que está fora do ordem e que pede por mudança, acontece dentro da estrutura, dentro da maneira de funcionar normal. Mas tem um terceiro, que é mudança mesmo, desenvolvimento e inovação. Então, quando muitas vezes o mesmo problema se repete, então a máquina quebra de novo, e de novo, e de novo. Ou outros sintomas surgem. A gente percebe que na organização o cliente está desaparecendo. Ou numa instituição, uma escola, por exemplo, os pais estão constantemente insatisfeitos e cria-se o rádio peão com um monte de críticas e conflitos que vão aparecendo. Então, aí estamos num nível, num terceiro nível, em que não é uma questão de resolver um problema ou de cuidar, de manter aquilo funcionando. Agora, esses sintomas, esses sinais, mostram que algo muito mais drástica ou muito mais ampla ou muito mais profundo está pedindo atenção. E para fazer isso requer um processo de mudança. E um processo de mudança, então um processo de mudança a partir de sinais, de sintomas que apontam para uma necessidade de mudança. Deixa eu só checar. Talvez pensem na sua própria realidade, como você pode identificar, pode ver esses três níveis de questões de manutenção, questões de solução de problema e questões que são mais amplas de mudança ou de desenvolvimento ou de inovação, que envolve o todo, que envolve o lado maior do que somente um problema específico. Que sintomas, que sinais você encontra e que aos poucos vai gerar internamente a certeza que não dá para continuar assim. A gente precisa fazer mudanças. No caso que eu estava mencionando no começo, foi uma crescente sentimento de insatisfação e de pequenos conflitos, não são conflitos abertos, mas desentendimentos repetidos entre pais e professores. Então, isso não é simplesmente um problema, não é simplesmente virar um botão para acontecer, para isso não acontecer mais. É preciso olhar para o todo com mais cuidado. Então, esses sinais e sintomas, podemos olhar para três campos específicos onde esses sintomas possam aparecer com mais nitidez. O primeiro campo é o campo do cliente. Então, eu já falei assim, os clientes estão desaparecendo, o cliente cada vez mais vem com reclamações, o cliente está expressando sua insatisfação sobre a prestação de serviço. Então, é um campo para ver quais são os sinais e sintomas que nessa esfera da relação com o cliente está aparecendo, está presente. O segundo campo é o campo do capital. O capital, em primeiro lugar, as nossas vendas estão diminuindo, nosso resultado está diminuindo. Ou numa instituição, as nossas contas, a gente não tem mais como pagar as contas que estão vindo. Mas também pode ter a ver com o impulso. O capital também carrega o impulso, a missão da própria organização, para que ela existe, ela se perdeu. Eu tenho um exemplo de uma entidade social no interior de São Paulo, onde fomos trabalhar,
E o que tinha acontecido é que a pioneira, de um dia para o outro, ficou doente e caiu fora. E com isso, nesse campo de capital, surgiram os sintomas de perda da causa inicial dessa entidade social. As pessoas continuavam trabalhando, atendendo as crianças e as jovens, mas o capital, ou seja, o impulso original se perdeu e não mais era carregado pela instituição. É um sinal também que se perde e se pede por mudança maior. E um terceiro campo para olhar é o campo dos colaboradores, né? Como é que é a cooperação? Sintomas de conflitos internos dentro das equipes, sintomas de, pode até ser coisas bem, ausência de trabalho, de pessoas que pedem demissão. Então, eu estou apontando aqui para 3 campos que podem nos ajudar a identificar sinais e sintomas que vão além de simplesmente questão de mudar, de solucionar um problema, mas que podem apontar que a organização está pedindo outra coisa, está pedindo um processo de mudança que é mais profundo ou mais amplo do que simplesmente resolver um problema. Agora, um processo de mudança é um processo especial. O processo de mudança é totalmente diferente de um processo de produção ou de um projeto de uma construção de casa, por exemplo. Quando você pensa num processo de produção, o processo de produção já mostra em si qual vai ser o resultado. A gente já sabe qual é o produto que esse processo de produção vai gerar. Isso, e não somente sabemos, mas sabemos também todos os passos que esse processo vai ter que passar para chegar exatamente nesse resultado. E quando então um projeto de uma casa, por exemplo, hoje em dia o arquiteto é capaz de fornecer um vídeo em 3D em que você já pode, por assim dizer, entrar na sua casa um ano antes da casa ser construída. Então, processos de produção têm um resultado previamente definido, previamente claro, e os passos estão claros também. O processo de mudança não tem isso, porque a mudança não diz de cara ou de imediato o que é que vai ser o resultado da mudança. Nós entramos num processo aberto, um processo de que não sabemos de antemão o resultado que vai ter. Então, esse é o lado interno da mudança, de que é a alma da mudança, de poder olhar para a mudança como um processo aberto. E aí vem a pergunta, mas o que é que pode nos orientar? Tudo bem, você fala que se tiver sintomas presentes, claros, sintomas que apontam para a necessidade de mudança, o que é que se faz então? Como é que poderia se trabalhar isso? Então, o primeiro passo nisso é de você expressar em forma de pergunta a necessidade de mudança. Eu estou fazendo um cadastro aqui. Traga aí sua identidade. Ok? Tá? Podemos seguir? Então, a pergunta que expresse a necessidade de mudança. E, ok, esse é o começo, mas e daí? Daqui para frente. Então, nós usamos geralmente balizas para um processo de mudança. O processo não dá para delinear em passos previamente definidos, mas dá para identificar
balizas, pontos de referência com que nós podemos, aos poucos, delinear ou definir o processo passo a passo, mesmo não sabendo o resultado final em todos os detalhes. Eu queria trazer aqui essas 7 balizas que começam com a pergunta. As 7 balizas, então, nós estamos numa situação, eu convido cada um de identificar uma situação que está pedindo por uma mudança que é maior do que só resolver um probleminha. E esta situação que está pedindo mudança, qual é a pergunta que expressa a mudança que está se anunciando? Então, por exemplo, no caso aqui de uma instituição onde eu trabalhei, a pergunta que vivia era como podemos resgatar a conexão dos pais e dos professores para um objetivo comum. Claramente, isso era de uma escola. Então, os sintomas, tudo isso mostrava uma situação em que não havia mais um alinhamento para um objetivo comum, com uma causa comum dentro da instituição. Numa empresa, por exemplo, uma empresa familiar, pode ser, os sintomas podem ser que o pioneiro está ficando mais velho, ele está ficando mais doente, os filhos estão nas faixas dos 20 a 30 anos de idade, e vem a grande pergunta: o que podemos fazer para que os filhos possam cuidar ou dar conta de uma sucessão bem-sucedida? É uma outra pergunta que mostra ou que aponta para a mudança que precisa acontecer. Se vocês têm escrevam um exemplo de uma pergunta que tem a ver com o seu caso ou sua situação. O segundo passo é olhar bem para frente. Não sei se está aparecendo aqui à direita o resultado. Aí você diz, bom, mas o resultado a gente não sabe. De fato, a gente não sabe. Mas o que podemos fazer é se essa é a nossa pergunta, o que então vai ser a imagem do resultado se essa pergunta for adequadamente trabalhada? O que é que nós imaginamos como resultado? É mais um exercício de imaginação do resultado que vai poder descrever. Se quiser, também anotam isso no seu caso específico. A terceira baliza faz a pergunta de qual é o arco do tempo. Se eu estou aqui no momento atual e se eu estou prevendo um resultado, uma situação futura assim, quanto tempo isso leva? Também isso não é um objetivo. A gente não sabe exatamente de antemão quanto tempo leva. Mas nós temos um feeling. Nós sabemos que o arco do tempo para essa pergunta chegar a um resultado é aproximadamente 6 meses. Ou é de 1 ano, ou é de 4 meses. Então, procure com seu feeling qual é o tempo necessário para fazer esse processo. O quarto item, a quarta baliza, é a imagem guia. O que não se pode perder de vista? O que deve se manter em vista ao longo de todo o processo? Por exemplo, a qualidade pedagógica da escola. Ou, por exemplo, o nome e a reputação da empresa junto aos clientes. Então, o que é algo que precisa estar presente do começo até o fim durante o processo. Aí vem a quinta baliza, pessoas e situações. E aí não é de você já definir todas as pessoas e todas as situações, mas fazer um exercício de, nesse processo,
quais são as pessoas que fazem parte. Por exemplo, essa empresa familiar, com certeza é o pioneiro, são os filhos, mas também a esposa, também talvez o contador, talvez mais alguns dos principais colaboradores na empresa, são as pessoas que em algum momento vão entrar nesse processo de mudança. E situações também, que tipo de situações vão surgir? Então, uma situação é fazer um levantamento dos bens. Uma outra situação é avaliar a capacidade profissional das pessoas. Um outro é levantar as expectativas do pioneiro para daqui para frente. Enfim, então são situações que não são colocadas ainda no tempo, mas que a gente já anota como elementos que vão surgir. E o sexto é o ritmo. Um processo de produção tem o seu ritmo definido externamente, pelo menos pelo cliente. O cliente quer o seu produto tal hora, em tal lugar, e não é nem uma hora depois. Isso faz com que o processo de produção já tenha pré-definido um ritmo em que os passos no processo precisam acontecer. Num processo de mudança, ninguém nos obriga a seguir os passos ou ter passos concretos. E precisamos criar o ritmo, criar na agenda momentos em que nós vamos sistematicamente voltar para o processo de mudança, para, assim, passo a passo, chegar ao resultado final que é desejado e que a gente ainda não sabe em todos os detalhes. E, por último, os próximos passos e, principalmente, o próximo passo. Eu posso imaginar que um primeiro passo seja levantar todos os dados em relação à situação em que nós estamos hoje. Isso pode ser um primeiro. E aí ver quem vai fazer isso e até quando vai fazer isso. Assim você dá ao processo de uma mudança uma concretude necessária, sem a qual corre-se o risco que o processo de mudança vai se perder e vai parar e ficar pela metade. Então, até aqui, esses 7 balizas, que eu sei que é bem rápido, mas a ideia de hoje é criar uma imagem geral de quais são essas balizas. Eu posso rapidamente colocar os principais passos num processo de mudança numa instituição onde trabalhei alguns anos atrás. Ele começou com uma primeira conversa. Os tomadores de decisão, que pode ser diretor, que pode ser um conselho, que pode ser um grupo gestor de uma organização, se telefona e quer uma primeira conversa. E nessa primeira conversa, o que nós fizemos? Criamos um comitê. Criamos um comitê com o papel específico para, junto com a ajuda externa, conduzir o processo de mudança na organização. Esse comitê não era a linha, não era era um comitê formado por pessoas de diversas partes da organização. Um comitê pequeno. Lá tinha 6 pessoas. Segundo, com o comitê, definir o processo e datas. Definir o processo, claro, ou definir as balizas, né? Ou fazer o exercício das balizas para ter uma primeira ideia da amplitude e da envergadura do processo de mudança. E datas para garantir o ritmo, para garantir que aquilo que se quer fazer também aconteça, porque já está na agenda. E quando tem essa ajuda externa, isso é mais fácil, porque as datas
são praticamente imexíveis, devem ser cumpridas. O próximo passo foi fazer uma oficina geral com todos os envolvidos. Foi uma oficina de mais ou menos 40 pessoas, pessoas que têm diretamente a ver com a realidade, por assim dizer, dessa instituição e que foram convidados para trazer a sua percepção do momento atual, os sintomas, os exemplos, e a partir disso, desses sintomas e exemplos, identificar o que é que está pedindo atenção. E aí, cada um, nesse caso da oficina, foi trabalhado com pequenos post-its para poder identificar que questões estão pedindo atenção. E essas questões depois foram agrupadas. Foi feito um primeiro agrupamento, porque em 40 pessoas, você pode imaginar, se cada pessoa tem 5 questões, então 5 vezes 40, aí são 200. Você não consegue trabalhar com 200 itens diferentes. Então, foi feito um esforço por esse grupo, esse comitê, para agrupar. E esse agrupamento resultaram em definição de questões de desenvolvimento. É aquele primeiro passo. Qual é a pergunta que existe? E tinha mais perguntas, não era uma só. Então, tinha diversas questões de desenvolvimento que o comitê, então, decidiu de seguir em frente. E, nesse momento, buscamos para ter em cada questão de desenvolvimento uma pessoa que pudesse puxar o processo de desenvolvimento, o processo da mudança nessa questão. Então, cada questão recebeu uma pessoa de quem se teve o feeling, essa é uma pessoa que pode fazer isso ao lado da sua responsabilidade diária. Essas pessoas não eram os líderes hierárquicos, eram pessoas que foram escolhidas pela sua habilidade de puxar um processo de desenvolvimento. Com esses donos de processo, cada dono ele foi formando seu pequeno grupinho, convidando alguns colegas para ajudá-lo no seu processo, e eles começaram a aplicar as 7 balizas em cada um dos seus processos. Isso com apoio para não poder se perder, e assim encontrando os seus primeiros passos. E aí, num ritmo quinzenal, esses grupinhos de questões de desenvolvimento foram trabalhando para mostrar o seu processo passo a passo. Então, se definir os próximos passos, se o próximo passo é definido o que é feito, quem faz e quando, a pessoa faz, e daqui a 15 dias nós vamos ver o que aconteceu, e a partir do que aconteceu, avaliar de novo o que é que nós aprendemos, o que é que foi o avanço e qual é o próximo passo necessário. De cada 2 a 3 meses, novamente uma oficina com todos. Aquela oficina inicial com 40 pessoas foi repetida 2 vezes, para atualizar e todo mundo também ver o avanço a partir do relato desses donos de processo das questões de desenvolvimento. E também para colher contribuições para essas questões, para os donos do processo levar para o seu grupinho. E aí, sempre, ao longo desse período, com os tomadores de decisão, quem tem a responsabilidade final, alinhar para tomada de decisão. Muitas coisas, um grupo de questão de desenvolvimento pode resolver mas tem diversas sem decisão da linha, mas tem certas coisas que é preciso alinhar com o tomador de decisão. E depois de 10 meses, nesse caso, teve esta oficina final para avaliar o processo e colher os frutos e mostrar
as mudanças que aconteceram. Rapidinho, é só para... quando eu preparei, eu pensei, mas tem que ser um pouquinho mais concreto, então tentei aqui descrever bem rapidamente como um processo numa instituição pode acontecer. Esse processo foi numa instituição, mas também é possível numa escala menor. Não é necessário um grupo de 40, 50, 60 pessoas. Pode ser também num departamento, numa área em que você tem responsabilidade.